1h09, vamos à Rússia, porque amanhã tem mais uma etapa do Mundial de Pilotos e Construtores. Hoje tivemos o treino que definiu o grid de largada para o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. E quem vem com a gente agora ao vivo, trazendo mais informações, os detalhes e a formação desse grid, é a Juliane Serrazoli. Tudo bem, Juliane? Boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Na verdade, para mim, boa noite. Aqui já são 7 horas da noite aqui na Rússia. Engraçado, eu vi que você estava falando do clima de São Paulo, 20 graus aqui, 19 graus. Quem poderia imaginar que na Rússia, em São Paulo, a gente ia estar com a mesma temperatura, né? É verdade. Um bafão aí do São Paulo, mas aqui as coisas estão, vamos dizer, tranquilas, estão na mesma das últimas corridas, né? O Charles Leclerc fez a 4ª pole position seguida, né? Quebrando uma sequência. A Mercedes vinha na primeira parte da temporada engolindo os rivais e agora é a Ferrari que está fazendo o mesmo papel da Mercedes na primeira parte do campeonato. Charles Leclerc conquistando a 4ª pole position em seguida, que era uma coisa que não acontecia desde 2000, 2001, as últimas corridas de 2000 e o começo de 2001, na Ferrari com o tal de Michael Schumacher. Então, esse menino Charles Leclerc, com 21 anos ainda, vai fazer 22 anos no mês que vem, está igualando marcas de Michael Schumacher na Ferrari, uma coisa realmente muito impressionante. O Leclerc ele vai largar do lado do Lewis Hamilton, lembrando que as últimas 3 corridas, essa foi a grande briga, né, das últimas corridas, Leclerc versus Hamilton. Então amanhã a corrida promete outro capítulo dessa briga. Em terceiro lugar, o Sebastian Vettel, que está amargando aí 9 classificações, largando atrás do Charles Leclerc. Desde junho ele não consegue largar na frente do piloto monegasco. Depois no grid veio o Bottas, o Carlos Sainz, o Hülkenberg, o Norris, o Grosjean e o Verstappen largando só em 9º, porque ele tem uma punição de 5 posições do grid por uma mudança de motor. É uma troca de motor que foi uma punição mais tática que a Honda decidiu tomar para ir com o motorzão novo para o próximo GP, que é o GP do Japão, que é o GP que é interessante para eles, ter um motor muito forte. E completando o top 10, o Daniel Ricciardo. Então, Capriotti, eu falei um pouco mais cedo com os 3 primeiros colocados. Promete ser uma corrida interessante, porque é uma corrida que tem estratégias diferentes da Ferrari e da Mercedes. Vamos começar aí pelo pole position, pelo Charles Leclerc, falando justamente dessa comparação, dessas comparações que começam a surgir aí entre ele e o Michael Schumacher. Michael was a legend. I'm far from this, so yeah, it definitely feels good to be doing 4 pole in a row. But yeah, let's keep the feet on the ground and keep working, especially for the race tomorrow. O Leclerc é muito humilde, falando que o Schumacher é uma lenda e ele não está chegando nem perto do que o Schumacher fez a Ferrari, claro, muito justo. Falando que é muito legal fazer 4 pole positions seguidas, mas vou colocar os pés no chão e ver o que a gente pode fazer na corrida amanhã. Na verdade, a expectativa é que a Ferrari tenha um ritmo forte na corrida também, e é por isso que a Mercedes escolheu uma estratégia diferente, ou pelo menos essa é a leitura do Sebastian Vettel. Eu perguntei para ele, vocês consideraram, deixa eu primeiro explicar qual é essa estratégia diferente. As 2 Ferrari, do Leclerc e o Vettel, eles vão largar com um pneu macio. E as 2 Mercedes, o Hamilton em segundo lugar e o Valtteri Bottas em 4º lugar, eles largam com pneu médio. Então a tentativa deles é ter um pneu que vai durar um pouco mais, para eles pararem depois e tentar usar essa livre aí nessas voltas que eles têm para voarem na frente da Ferrari. Isso porque eles sabem que a velocidade reta da Ferrari é muito forte, então vai ser difícil passar a Ferrari na pista. Então eu perguntei então, se eles na Ferrari tiveram essa ideia também de colocar o pneu médio, e ele disse que não, e ele explicou por quê. Vamos ouvir. No, we were speculating that they probably try to do something different, but I think it's also a good sign because normally there's only one ideal strategy. They try to do something different. Now tomorrow we see who was right. If we, stay right, then, or if we are right, then it's a good sign that they start to think to try and do something different. O Vettel explicando que a leitura da Ferrari
é que a Mercedes está tentando fazer algo diferente, que a melhor estratégia é a estratégia que a Ferrari adotou e o que a Mercedes está tentando inventar alguma coisa e que isso quer dizer que a Ferrari é realmente superior aqui em Sochi. Mas ele disse, vamos ver amanhã quem é que estava certo, né, nessa questão da estratégia, mas o Vettel muito confiante, inclusive o Vettel confiante de que ele vai passar o Hamilton já na largada, tem um retão depois da largada, são muitos metros até a segunda curva, a primeira curva nem curva então os pilotos não chegam a frear na primeira curva, então é a segunda curva que conta, muita gente apostando que com todos os cavalos a mais da Ferrari, o Vettel consegue ficar em segundo já na primeira volta, e o Hamilton está meio na defensiva, assim, explicando por que a Mercedes adotou essa estratégia diferente e ele acha que o Hamilton, eu senti ele hoje confiando no próprio taco. Ele falou, foi interessante, ele voltou um pouco aos tempos de kart, lembrando que ele não teve uma carreira no começo, antes dele ser apoiado pela McLaren e tal, eles não tinham muito dinheiro, a família dele era uma família normal, de classe média, então ele corria com motores recondicionados, vamos dizer assim, motores de segunda, terceira mão, e conseguia ganhar corridas mesmo assim. Então ele está voltando no passado, relembrando o seu passado, para ter esperança de conseguir bater as Ferrari amanhã. Vamos ouvi-lo. I've got to figure a way to get by that Ferrari. You know, we can't do it on the straights, and we could maybe stay relatively close, maybe, but we can't pull past those guys. They've got too many horses pulling them down those straights. So it's going to have to be a thinking, like a chess game, and every move has to be absolutely ace and perfect. O Hamilton falando que ele não acha que dá para passar nas retas, até ele brincou que a Ferrari tem muitos cavalos empurrando, né? Lembrando que o símbolo da Ferrari é um cavalo. Ele acha que vai ser um jogo de xadrez, que todos os movimentos vão ter que ser muito bem calculados. E ele está citando aí a estratégia para ele conseguir bater a Ferrari pela primeira vez nessa segunda metade do campeonato, né? Depois da pausa de agosto, a Ferrari está imbatível, foram 3 corridas e 3 vitórias. Isso pode muito bem se repetir amanhã, o que seria, Capriotti, uma coisa muito significativa, porque a gente teve 5 corridas aqui na Rússia, aqui em Sochi, até hoje na Fórmula 1, e as 5 corridas foram vencidas pela Mercedes. Muito bem, Juliane Serrazoli. Ótimo, muito bom essa corrida, mais uma que promete. Eu estou gostando muito dessa temporada. Acho que essa recuperação da Ferrari no campeonato deixou muito legal a briga com a Mercedes e isso tem dado um molho bem bacana nessa temporada 2019 da Fórmula 1. Acho que não teremos surpresa lá na ponta da tabela do Mundial de Pilotos. Acho que o Lewis Hamilton vai levar o título, mas é bem legal a gente ver a recuperação da Ferrari e principalmente ver Charles Leclerc surgindo aí como um novo fenômeno da Fórmula 1. Então, boa prova para você amanhã, boa sequência de trabalho e a gente volta a se falar aqui na programação da Bandeirantes, tá bom? Então, convidar todo mundo aí para acompanhar a nossa transmissão. A corrida é às 8h10, então a gente entra às 7h30 da manhã na Band News FM. Combinado. Bom trabalho. Boa transmissão. Tchau, Juliane. Tchau. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Juliane Serrazoli, diretamente de Sochi, na Rússia, trazendo as informações do Grande Prêmio da Rússia amanhã, às 8h10, como confirmou aí a largada pelo horário de Brasília, a Juliane Serrazoli. Depois do intervalo, a Alessandra Alves vai trazer aqui a análise, a opinião deste Grande Prêmio da Rússia e também falar sobre esse grid de largada para a prova de amanhã. Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Avenida 9 de Julho, 5345.
Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Eita, Brasilzão gigante. PV aqui tem das suas, principalmente para quem vive na estrada. Você carrega macaxeira e quando chega no destino, descarrega aipim. Por aqui a abóbora não vira carruagem, vira girimum. Semáforo, para uns é sinal, para outros, farol. Difícil? Que nada. A gente entende cada canto do país e o que cada negócio precisa. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entende sotaques. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Avenida 9 de Julho, 5345. Minutos, agora é com a Alessandra Alves, né? Já ouvimos Juliane Serrazoli diretamente de Sochi, ao vivo na Rússia. Agora nós vamos trazer a Alessandra Alves, que amanhã também estará na transmissão na Band News FM do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. A Alessandra Alves vai trazer a análise dela para esse treino e para a expectativa dela para a prova de amanhã, não é, Ale? Boa tarde para você, seja bem-vinda a mais um Pole Position. Oi, Ale! Boa tarde, Ricardo Capriotti. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes neste sábado de Fórmula 1. De novo, semana passada teve, nessa semana tem também. Olha, e a gente pode se preparar, porque o ano que vem vai ter mais corrida ainda. E quem gosta de automobilismo, quem gosta de velocidade, tenho certeza que não reclama. E também não reclama quem gosta de Fórmula 1 de assistir o que a gente tem assistido nas últimas corridas. A ascensão, o surgimento meteórico desse grande Charles Leclerc, piloto monegasco, piloto contratado pela Ferrari, que estreou na Fórmula 1 no ano passado, mas assumiu o lugar na Ferrari neste ano e está dando um banho para cima do companheiro de equipe dele, o tetracampeão Sebastian Vettel. A gente viu hoje o Leclerc fazer a 6ª pole position dele nessa temporada, foi a 4ª seguida. Só quem tinha feito isso antes pela Ferrari foi o Schumacher. O Schumacher, na verdade, conseguiu uma sequência até maior, de 7 pole positions seguidas entre 2000 e 2001. Mas o próprio Sebastian Vettel, por exemplo, pela Ferrari, nunca teve uma fase de 4 pole positions seguidas como o Charles Leclerc está conseguindo agora. A gente vai ter o Lewis Hamilton largando na 2ª colocação e isso também é um motivo de luz amarela piscando para o Sebastian Vettel, é um motivo de preocupação, porque afinal de contas a superioridade dos carros da Ferrari também nessa pista lá de Sochi, na Rússia, parecia tão grande que parecia também certo que a Ferrari ia fazer uma dobradinha. Não fez. O Hamilton se colocou entre eles, ficou 0,3 de segundo atrás de Charles Leclerc e o Sebastian Vettel
4 décimos de segundo atrás do companheiro de equipe. Em relação ao Hamilton, o que a gente pode dizer é que o Hamilton está mais ou menos como aquele time que conseguiu uma vantagem muito grande no primeiro turno, fez uma gordura, né, na classificação geral nos pontos e está ali jogando, como se costuma dizer no futebol, com o regulamento embaixo do braço, né? Ele já não venceu desde a volta das férias da Fórmula 1, a gente está falando já de 3 corridas seguidas, né? Bélgica, Itália e Singapura, sem vitórias do Lewis Hamilton, mas a vantagem dele no campeonato é muito grande, 296 pontos contra o companheiro de equipe dele, que é o Valtteri Bottas, 231. São, portanto, 65 pontos de vantagem. O Hamilton administrando, fazendo pontos aqui e ali, ainda que não vença, tem uma vantagem muito forte nesse campeonato. Mas vamos voltar para a Ferrari, que parece ser a bola da vez, e vamos voltar para Charles Leclerc e Sebastian Vettel. O Vettel, tetracampeão do mundo pela Red Bull, piloto alemão, excelente, jovem ainda, 32 anos, está no momento na 5ª colocação do campeonato. O companheiro de equipe dele, o Charles Leclerc, está na 3ª colocação. A diferença de pontos entre eles não é tão grande. 200 para o Leclerc, 194 para o Vettel. Mas o que significa essa diferença? Essa diferença significa, sobretudo, que são 2 momentos muito diferentes entre os 2 pilotos. O Vettel é um piloto veterano, o Leclerc é um piloto muito mais jovem. O Leclerc é um piloto que se adaptou muito mais a esse modelo da Ferrari desenvolvido para esse ano. O Vettel tem tido dificuldades ao longo da primeira parte da temporada, ainda antes das férias. Reclamava bastante que o carro não era ao estilo dele de pilotagem. No entanto, para o Leclerc, o carro está excelente. O Leclerc, inclusive, já quase tinha conseguido uma vitória ainda na primeira metade da temporada, lá no GP do Bahrein, acabou traído por uma falha no carro da Ferrari, e o Vettel, na verdade, conseguiu a sua única vitória depois de mais de um ano de jejum, justamente na semana passada no GP de Singapura. Teve polêmica no final, o Leclerc reclamou achando que a Ferrari havia favorecido o Vettel na estratégia, fazendo o alemão parar antes nos boxes. Depois parece que ficou tudo explicado, a Ferrari, na verdade, chamou o Vettel antes para os boxes para tentar evitar uma ameaça do Max Verstappen, da Red Bull, só que Singapura é uma pista de rua, a estratégia ali costuma ser mais importante do que as ultrapassagens mesmo, que são poucas. Na pista, o Vettel acabou assumindo a primeira posição, voltou à frente do Leclerc, o Leclerc terminou com cara de poucos amigos, mas depois parece ter se acertado lá com a equipe. E o que vai acontecer com o Vettel? A Ferrari vai abandonar este velho amigo na estrada? Eu, particularmente, se tivesse que apostar, diria não. Por quê? Porque a Ferrari é uma equipe de origem latina, muito passional, muito sanguínea na maneira como ela conduz as relações entre os seus pilotos e dos pilotos com ela mesma. A gente vai se lembrar ainda de que no pódio da semana passada lá em Singapura, o Vettel, naturalmente feliz, aliviado, depois de ter se reencontrado com a vitória, estava lá agitando uma bandeira que estava escrita em italiano, Essere Ferrari, que significa ser Ferrari. Ele deixou claro, e ele sempre deixa muito claro, que ele veste a camisa, que ele está junto com o time, que ele quer contribuir, e a Ferrari valoriza muito esse tipo de atitude. Mas é inegável que a gente está vendo, e eu tenho repetido isso aqui no Pole Position já desde o começo do ano, a gente está vendo uma passada de bastão. A gente está vendo uma geração que vai chegando ao final da sua carreira, especialmente formada aí por Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e também o Kimi Raikkonen, né? Outro campeão mundial ainda na ativa, passando a bola para os jovens pilotos. Por enquanto, quem desponta como o grande favorito para ser grande campeão nos próximos anos é Charles Leclerc, esse que larga na pole amanhã. E eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar a nossa transmissão pelo Grupo Bandeirantes de Rádio. E na semana que vem, certamente, estou aqui para mais um encontro com o Pole Position, ouvinte da Bandeirantes, para falar muito sobre velocidade. Um ótimo sábado a todos, um grande abraço e até lá. Tchau, Alê. Muito obrigado. Alessandra Alves, trazendo aqui um panorama e análise dela, não é, para esse Grande Prêmio da Rússia, a formação do grid. Amanhã uma corrida mais uma que promete bastante nessa temporada que está bem bacana da velocidade, não é, com essa recuperação aí da Ferrari no meio da temporada, não é? Começou com domínio total da Mercedes, especialmente do Lewis Hamilton, mas a Ferrari agora deu uma boa equilibrada e o campeonato está bem bacana mesmo. 1h28, está terminando o Pole Position. Já a gente vai falar bastante de futebol, hein?
E esse negócio aí do São Paulo, do Wagner Mancini, eu tô com um áudio aqui do Mancini. Depois do intervalo, eu vou colocar para vocês ouvirem aqui o que disse o Mancini na saída dele do São Paulo, dizendo que o Raí e o Leco, que haviam dito a ele que ele seria o treinador do São Paulo, mostraram dúvida e ele pediu para sair, já que ele sabia que o Fernando Diniz chegaria, indicado que foi pelo Daniel Alves e por outros líderes do São Paulo também, não é? A gente já volta aqui com o Mundo dos Esportes. Termina aqui, Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.